Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do nosso canal. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui um dos grandes nomes da física de partículas no Brasil, o professor Alberto Santoro. Agradeço desde já, professor, pelo senhor ter aceito o convite para dar essa palestra hoje. Antes de passar a palavra para o professor, eu vou falar aqui brevemente um pouco da sua trajetória. O professor Alberto Santoro fez a sua graduação em Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois obteve o seu doutorado pela Universidade de Paris de Dijon, na França. De lá para cá, ele passou por diversas instituições como professor, pesquisador, professor visitante, tais como o CBPF, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Fermilab, nos Estados Unidos, e a Universidade do Estado do Amazonas. Hoje ele é professor titular aposentado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas atua ainda como professor visitante. A sua área de atuação é a física experimental de altas energias. Ele participou de diversas colaborações importantes, como a colaboração D0 no Tevatron, foi responsável pela descoberta do quark top, o CMS no LHC, que juntamente com o Atlas foi responsável pela descoberta do bóson de Higgs, e o professor Alberto foi agraciado com diversos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira. Ele é fellow da American Physical Society, é detentor da medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, uma honraria concedida pela Presidência da República, é bolsista de produtividade do CNPq nível sênior, e ele tem contribuído intensamente na formação de recursos humanos na área de física de partículas, tendo mais de 30 orientações concluídas a nível de mestrado e doutorado. Hoje ele vai falar para a gente sobre a história da física de partículas no Brasil. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, professor, e agora eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Técio, e eu agradeço também essa oportunidade, o convite para eu fazer essa palestra, e eu escolhi esse tema principalmente por causa dos estudantes e de meus colegas que não conhecem muito bem essa história da física de partículas no Brasil, principalmente a física experimental de altas energias. Só uma pequena correção. Na verdade, eu comecei a física em Brasília, com o Salmeron, na Universidade de Brasília. Depois, a universidade fechou devido à ditadura, né, em 64, e nós viemos, então, para o Rio quando eu fui para o FRJ, que na época se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Bom, eu gostaria de fazer um alerta antes de começar, é que essa fase mais recente, que eu vou falar também, ela se confunde muito com a minha vida profissional, porque eu estive envolvido em quase todas, eu diria, quase todas mesmo, iniciativas da física de altas energias, do seu desenvolvimento. E nós vamos ver isso, como é que aconteceu. Então, não está... Ah, sim, porque aí eu tenho que ir mudando, né? Porque não é a mudança automática como quando é na apresentação, né? Exato. Então, o roteiro, eu vou fazer uma introdução e depois mostrar como foi criado o primeiro grupo da física de altas energias e a fundação do CBPF, a Universidade de Brasília, em seguida, que teve uma importância bastante grande, e as iniciativas de Leon Lederman até os presentes dias, né? E,
Vou falar um pouco, para não dizer que não falei das flores, vou deixar como surpresa, e uma conclusão. Muito bem, vamos adiante. Por razões didáticas, eu dividi em 3 fases distintas a história da física experimental de altas energias. E eu gostaria também de chamar a atenção fortemente para a questão da colaboração internacional. E vocês vão ver que nessas 3 fases há uma correlação muito forte, até os dias de hoje, com as crises políticas nacionais. Como é que elas acabam e começa uma outra fase. A colaboração internacional é possivelmente, a meu ver, a única saída para o desenvolvimento científico de países como o nosso. Na verdade, eu acredito que é para todo mundo. O próprio CERN foi fundado na sua origem, né, após a guerra. A Europa ficou muito sem físicos, sem pesquisadores, haviam muitos físicos, muitos pesquisadores, e migraram para os Estados Unidos, principalmente, e a Europa ficou sem muitos físicos. O jeito era fazer um CERN, né, nos anos 50, e recuperar a internacionalidade da pesquisa científica na Europa. Isso foi conseguido com grande sucesso. Sobre a questão da colaboração internacional, eu indico 2 artigos aqui que eu publiquei na ALAI, que é uma revista latino-americana, e o outro foi na Unasur, e me convidaram para fazer um artigo e eu fiz sobre essa questão da colaboração internacional e desenvolvimento da ciência no Brasil. Esse painel, esse mosaico que estamos agora, ele mostra praticamente todas essas fases e as principais situações, mas eu vou explorar cada uma delas durante essa minha palestra. Então, vamos começar com a criação do primeiro grupo de física de alta energia e a fundação do CVPF. Então, nos anos 30, o governador de São Paulo, Armando Salles Oliveira, ele nomeou um matemático e doutor em matemática e física, Teodoro Ramos, como diretor do ensino superior. E logo em seguida, ele nomeou o Teodoro como chefe de uma comitiva para ir à Europa e trazer os melhores possíveis físicos para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. Isso foi uma coisa muito interessante e a gente sente até o presente dia as consequências dessa atitude de um governador. Então, começa essa formação. Ele foi primeiro conversar diretamente com o Fermi, mas o Fermi disse que já tinha compromisso, outros, e indicou o Gleb Vatagen para vir para o Brasil. O Gleb Vatagen aceitou e ele veio para o Brasil e começou a formar o primeiro grupo com Mário Schember, Marcelo Dami de Souza Santos, Walter Schutzer, Hugo Camerini, Giuseppe Occhialini, em 1934. E o Lattes, que era estudante, se integrou a esse grupo e logo começou a publicar com eles artigos científicos, né? A visão de Vatagen era tão importante, era tão forte, ele tinha uma noção estratégica de formação de novos cientistas muito interessante.
O Salmeron publicou um artigo que está citado aí embaixo, mostrando todas essas coisas e outras coisas. Ele gostava muito do Watag. E então ele começou a enviar o pessoal do grupo para físicos importantes na Europa e nos Estados Unidos. O Demis de Souza Santos foi trabalhar com Braga em Cambridge, o Paulo Pompeia em Compton, Chicago, e assim por diante. O importante é ver as consequências dessa leva de cientistas e a formação deles, né? E a consequência no Brasil. Né? Você vê, o Dani fundou o Instituto de Física Nuclear. O Paulo Pompeia fundou o ITA, né? Foi um dos organizadores do ITA. O Mário Chemba foi um dos grandes físicos teóricos no Brasil, do brasileiro. O Jaime Tchono foi fundador do CBPF. O Paulo Leal Ferreira foi fundador do IFT. O Oscar Sala era um líder da física nuclear no Brasil, né? E de São Paulo, trabalhando lá no Peletron. O César Lattes foi um dos fundadores do CBPF e foi um dos descobridores do Meson Pi. Muito bem. Então, mas imediatamente após, houve a formação de um grupo que fundou o CBPF e, para isso, eles tinham, na demonstração e na proposta, a apresentação de importantes trabalhos científicos na época, de Lattes, de Tchomo e de José Leite Lopes. Né? Os três publicaram artigos muito importantes, Meson Pi, trabalhos de Jaime Tchomo com Wheeler, sobre a Universidade das Interações Fracas, e etc. Depois esse grupo, se juntou mais com Yukawa e Walter Schultze. Todo mundo, eu espero que saiba quem são esses personagens, que são físicos importantes internacionais, e Hervásio de Carvalho, que foi presidente da CNEM durante muitos anos. Então, eles se juntaram e fizeram a proposta para a formação, então, do CBPF. Ao mesmo tempo, né, no CBPF, a Elisa Frota Pessoa, junto com a Neuza Margem, publica o primeiro artigo experimental no do CBPF, na Academia Brasileira de Letras. Era o artigo com os dados que haviam sido trazidos pelo Lattes para o CBPF e que foram analisados e confirmaram a existência do Meson Pi. Bom, esse grupo do CBPF organiza imediatamente um simpósio de pesquisas e convidaram esses personagens a participar. Que vocês estão vendo aqui, o Segre, Wigner, Benedetti, enfim, pessoal extremamente importante na física e na liderança da física na época. E dessa reunião, o Rabi, que participava da reunião, fez a proposta de imediatamente adquirir um acelerador de 3,6 MeVs e fazer a construção de um acelerador de 400 MeVs. O acelerador de 3,6 MeVs é esse que está aqui na fotografia, que foi o acelerador onde o Lattes expôs emulsões. Sim, porque vale a pena dizer que Lattes participou não só da descoberta e teve uma importância muito grande o seu trabalho na descoberta do Meson Pi com raios cósmicos, né? Foi ele que sugeriu a introdução de boro nas emulsões para poder fixar a fotografia, senão eles não viam nada até antes. Então, esse acelerador seria, digamos, um desses que teria pelo Brasil. E imediatamente dava início à formação
de um projeto para a construção de um acelerador de 400 MeV. Esse, a meu ver, foi o projeto mais ambicioso que já tivemos no Brasil, e nenhum dos atuais supera a potência que seria se esse projeto tivesse dado certo. O presidente do CNPq, na época, que era o Álvaro Alberto, em 52, né, ele levou o projeto ao Getúlio. E o Getúlio Vargas, que era presidente da República, aprovou o projeto, imediatamente publicou no Diário Oficial e começaram a trabalhar para isso. Infelizmente, 2 anos depois, em 54, 24 de agosto de 54, o Getúlio se suicida e termina com essa fase prejudicando o desenvolvimento da física experimental de alta energia no Brasil enormemente, né? E aí, somente em 1961, recomeça a segunda fase. Começa a segunda fase, que começa com a Universidade de Brasília. O Salmeron é convidado para vir para a Universidade de Brasília e fazer a física e as ciências, e ele concorda e aceita o convite de Darcy Ribeiro e deixa o CERN, onde ele tinha um contrato permanente. O Salmeron foi o 8º contrato permanente do CERN. Vocês veem da importância do trabalho dele e do prestígio que ele gozava junto à comunidade internacional. Mas juntaram-se ao Salmeron o Tiomno Leite e muitos outros, né, físicos e estudantes de física também, que estavam na Faculdade de Ciências, de Filosofia, Ciências e Letras do Rio de Janeiro, como Mário Novello, Sérgio Joffre, Marcelo Gomes, Carlos Lima, né, Carlos Alberto Lima, Miriná, José Valadão, José Maria Bassalo e muitos outros, né? Esse pessoal todo foi para Brasília, e o projeto do Salmeron é trazer para o Brasil, para a Universidade de Brasília, máquinas de scanning com fotos de câmara de bolha do experimento que ele estava realizando no CERN. E foi nesse projeto que eu comecei, então, a minha formação e fui fazer física a convite do Roberto Salmeron. E me convenceu na época porque eu estava estudando engenharia. Mas a crise de 64, em outubro de 65, né, paralisa esse projeto e demite 300 professores, incluindo meu irmão, que era músico, que também veio da Europa, para fundar o Departamento de Música no Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Então, novamente, a crise política, com a implantação da ditadura militar de 64, paralisa, interrompe essa iniciativa de implementar a física experimental de alta energia no Brasil, com a liderança de Salmeron, Tchon, de Elisa Frota Pessoa, etc. E outros. Se vocês querem saber mais detalhes sobre isso, leiam esse livro de Salmeron, que é a Universidade Interrompida, que foi publicado pela editora da Universidade de Brasília. É muito interessante. Bom, fecharam os cursos, os professores saíram, foram embora, foram praticamente 100%, e nós fomos obrigados a vir para o Rio de Janeiro para dar continuidade à nossa formação. Nós, os estudantes e professores também. E nós viemos para o UFRJ e para o CBPF, né? Porque na época na UFRJ não havia laboratório, e nós fazíamos a parte de laboratório no CBPF com a professora Elisa. Em 1969, novamente começa a caça às bruxas
e os nossos professores foram todos caçados em física de partículas. E aí o jeito era ir embora ou abandonar a física. Aí nós fomos embora, eu particularmente fui para a França, muitos físicos foram embora do Brasil para os Estados Unidos e para a França. Ninguém foi para a Rússia, embora éramos acusados todos de comunistas. Mas todo mundo foi para a Europa e para os Estados Unidos. Muito bem, passaram-se muitos anos, no meu caso foram 8 anos que eu fiquei em Paris, na França, e começou a volta depois que o presidente da República, que era o general Ernesto Geisel, em 76, decide a absorção do CBPF pelo CNPq. Foi nessa época, então, que passa para o CNPq o Instituto, o CBPF, como Instituto do CNPq. E aí abrem-se novos lugares, oportunidades para os físicos, e muitos voltaram e vieram para o CBPF. E em 77, alguns do meu grupo, eu mesmo, voltamos para o Brasil e fomos para o CBPF e começamos, então, um trabalho de formação de pessoal. E no CBPF havia a Ana Maria Endler, que estava tentando fazer um grupo de física de altas energias, inclusive com 2 físicos estrangeiros, um deles, Albert de Roueck, que nos tornamos amigos depois no CERN, nessa nova fase no CERN, quando eu comecei a trabalhar no CMS, e ainda estou até hoje. Muito bem. Começa, então, nós estamos no CBPF, e aí surge uma iniciativa de Lederman, junto com Glicério Avilés, que era um físico mexicano, infelizmente, muito ativo, infelizmente, faleceu muito cedo, teve um derrame enorme e faleceu no México. Mas o Lederman, junto com ele, propuseram, então, a fazer o primeiro simpósio, né, de física experimental de altas energias na América Latina. Essa iniciativa, com a proposta do Lederman, inicia realmente uma nova era na América Latina, aí não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E para o primeiro simpósio, que foi no México, o CNPq enviou o professor Tchômono, Moisés Nascimbai, que era presidente da SBF na época, Fernando Souza Barros e Fernando Zavilavski, que é do Rio Grande do Sul. Então, já no segundo simpósio, então, começou então, a convite de Lederman a formação de um novo grupo. Esse é um grupo que vinha para o Fermilab, para trabalhar em física de energia. Na verdade, fazendo a nossa segunda formação, porque até então eu era físico teórico, e todos nós aqui éramos físicos teóricos, e trabalhávamos em fenomenologia, e tínhamos já um grupo no CBPF. Agora, Lederman, Tchômono, Salmeron e o Roberto Lobo, que era diretor do CBPF na época, eles tiveram uma importância muito grande na formação desse grupo, né? Somente mais tarde, já lá pelo terceiro simpósio, é que o Carlo Rubbia, que era diretor do CERN, propõe abrir o CERN para grupos brasileiros. Aliás, houve várias propostas do Rubbia extremamente interessantes e que o Brasil não soube aproveitar. Mas não quero entrar em mais detalhes, porque senão não vai dar tempo. Uma curiosidade para aqueles que não sabem
Na mesma época, o Roberto Lobo estava preocupado, como diretor do CBPF, estava preocupado do que fazer com o acelerador linear do CBPF. E Salmeron e Tião nos sugeriram a Roberto Lobo que transformasse isso num projeto de síncroton, que hoje é o NNS. O acelerador lá do CBPF teria sido o injetor. Mas, enfim, o projeto acaba em São Paulo, na Unicamp, como todos vocês sabem, e hoje é um dos melhores, eu acho que talvez o melhor laboratório experimental do Brasil. Essas 3 fases mostram, como eu falei, uma enorme correlação com as crises políticas nacionais, o que não significa que não houve umas crises depois desse último período, que já vai para quase 40 anos, da qual eu participei. Isso eu gostaria de chamar a atenção. A meu ver, é uma demonstração da importância da colaboração internacional. As outras fases não tiveram uma inserção internacional tão forte das instituições brasileiras nos laboratórios internacionais como essa fase agora. Né? A intenção do Lederman era criar um laboratório, fazer do Fermilab, transformar o Fermilab em um laboratório pan-americano, que seria, digamos, o correspondente do CERN, que é europeu, seria o laboratório para as Américas. Essa era o pensamento dele. Eu conversei muito com ele sobre essa coisa, mas, enfim, eu acho que a América Latina não estava madura para receber uma proposta como essa. Mas nossa vontade era tão grande, a despeito das crises e das dificuldades que apareciam, que nós enfrentamos e fomos para essa nova aventura científica. O experimento inicial no Fermilab foi a fotoprodução de charme. Isso porque nós estávamos trabalhando como fenomenologista, Carlos Escobar, eu e Moacir Souza, etc., em física do charme, na época. E nós conhecíamos o assunto, portanto, aí nós queríamos agora fazer a experiência daquilo que nós tínhamos muitas vezes publicado. Então fomos no Fermilab, e essa é a fotografia do dia que começou a bandeira ser hasteada no Fermilab, a bandeira do Brasil. Aqui nós vemos o Moacir Souza, o Carlos Escobar, eu aqui e o Sérgio Zimmermann, que é um engenheiro que veio do Rio Grande do Sul e acabou ficando nos Estados Unidos até hoje. E aqui tem um personagem que eu esqueci o nome, mas era um estudante que, na verdade, aproveitou a onda, mas chegou lá e não deu muito certo. Muito bem. Aí vamos para o Fermilab. No Fermilab, somente alguns detalhes, como é que é feito o feixe do Tevatron, que no centro de massa tem uma energia de 2 trilhões de elétron-volts, 2 TeVs. Em primeiro lugar, eu tenho um acelerador que é um Cockcroft-Walter, que vai até 750 keVs. Depois ele coloca os prótons no acelerador linear, que faz os prótons acelerados até 200 GeVs. Em seguida, vai para um booster. Esse booster impulsiona mais ainda, chega até 8 GeVs. E depois para o injetor principal, e
do injetor principal, ele emite uns prótons para a formação dos antiprótons, e aí reinjeta no acelerador e vai cada feixe com um TeV aproximadamente, e se chocam no centro dos detetores. O detetor D0 era esse daqui. Os experimentos, então, que nós fizemos no Fermilab, que foram experimentos, atenção, são experimentos institucionais, ou seja, as nossas instituições brasileiras já passaram a fazer parte dessas experiências dentro desse laboratório. Foram em fotoprodução de charme e radioprodução de charme, 3 experimentos de alvo fixo. Depois fizemos o experimento D0 em pp de 1 TeV para cada um dos feixes. E no CERN nós estamos trabalhando até hoje no CMS. Nesses 2 experimentos sempre tivemos a chance e trabalhamos duro para isso. Teve a descoberta do quark top, da qual nós participamos, e o outro foi a descoberta do Higgs no CMS. Cada um desses experimentos, nós fazíamos questão de participar e de fazer também trabalhos tecnológicos. Nós tivemos alguns trabalhos tecnológicos que foram importantes. Por exemplo, foi uma aluna minha, hoje pesquisadora do CBPF, de Jussara Marques. Ela foi quem fez o upgrade do Exabyte, que eram as leitoras de fitas de dados que eram fabricados pela Exabyte. E depois nós participamos fortemente, eu particularmente fui o coordenador da 2ª geração do Advanced Computer Project, que depois trouxemos para o Brasil. E, finalmente, fundamos uma grid e trabalhamos também com grande afinco para a evolução das redes heterogêneas. Esse foi o espectrômetro que nós trabalhamos no Target Photon Laboratório. Ele foi um espectrômetro que nos serviu e serviu para a formação de muitos pesquisadores hoje trabalhando no Brasil. A história foi que nós tínhamos intenção de sair da 691, da primeira experiência de alvo fixo, e ir diretamente para o D0. Mas veio uma crise novamente, outra crise política enorme no Brasil, e os planos fizeram com que nós tivéssemos paralisado tudo completamente. Então, aqui sou eu trabalhando na parte do espectrômetro que determinava a energia dos fótons, né, que para nós fazemos o experimento. E aqui está o nosso primeiro Advanced Computer Project no Brasil, que trouxemos da parte que trabalhamos. Hoje nós temos uma T2, que é uma RapGrid, que pode ser utilizada por vocês, basta querer para poder fazer física de altas energias com alto desempenho. Muito bem, isso também eu fazia na época que eu estava no Fermilab. Ou seja, eu fui convidado para ser o chefe do jantar do ano do Fermilab, onde os estudantes de pós-graduação participavam, e eu fiz lá um xinxim de galinha, e junto com o físico Mike Sokolov, que também era do meu experimento lá no Fermilab. E nós estamos aqui na cozinha fazendo o nosso xinxim de galinha. Muito bem. Mas nós tínhamos a consciência de que, voltando para o Brasil, né, depois de nossas formações, nós tínhamos consciência de que a gente tinha que fazer um projeto, e um projeto ambicioso, para a física de altas energias. E esse projeto tinha 4 partes. Primeiro, acabar
com os compromissos de análise de fotoprodução de charme. Esse experimento foi extremamente importante para a física do charme. Ele terminou com muitos modelos que não representavam mais a física do charme, porque o nosso experimento foi um experimento que as barras de erro eram muito pequenas, e então só para quem ajustava passando pelos pontos realmente experimentais é que poderia sobreviver. Construí um laboratório com instrumentação para fazer trabalhos para o D0 e servir de escola para o resto da comunidade em formação na época, coisa que eu nunca consegui. Consegui fazer um pequeno laboratório no CPF. A minha ambição era fazer um grande laboratório internacional para que a gente tivesse, ou seja, nada de diferente do que todo mundo faz, uma participação internacional mais importante e mais respeitada. Participação do experimento D0, no item 3. 4, nós queríamos construir um instrumento de trabalho para nós que pudesse fazer desenvolvimento de tecnologias, mas, infelizmente, nós fomos surpreendidos pelo plano econômico, né, na época, e a paralisação da FINEP e do CNPq, onde nós havíamos submetido o nosso projeto, né, foi extremamente importante e, com isso, novamente, um congelamento de nossa participação por 2 anos. Mas nós continuávamos trabalhando no Brasil e participando das coisas, esperando novas oportunidades e insistindo para dar continuidade. Mas a colaboração internacional nos ajudava muito e nos impulsionava bastante para isso. Eu chamo a atenção para esse fato porque, de fato, foi muito importante a colaboração internacional nesse caso. E nós já havíamos, inclusive, recebido do Fermilab vários materiais para poder prosseguir e fazer o trigger nível 0 do D0. Mas não foi possível fazer em vista dessa crise econômica. Bom, também, imediatamente após esse experimento D0, antes teve uma iniciativa nos Estados Unidos do SSC, que nós íamos trabalhar. Era um acelerador de 100 quilômetros e nós íamos trabalhar em um dos experimentos que estava sendo feito, mas acabou porque o governo americano fechou esse laboratório. Aí os simpósios pan-americanos continuaram, tanto no México quanto no Brasil, Argentina, Colômbia e outros países, possivelmente, e novas iniciativas foram surgindo da América Latina. E no segundo simpósio, o Lederman fez uma proposta que era para ajudar a física experimental no Brasil, de componentes que havia uma dificuldade enorme por causa de importação, de financiamento, de tudo. Então, o Lederman arranjou uma verba nos Estados Unidos, que era dirigida por mim no Brasil, e o Silon, eu e Silon, e por ele mesmo, o Lederman nos Estados Unidos, o Roy Rubinstein e o Falikov, que depois saiu. Vamos ver algumas fotos interessantes dessa época do simpósio, do terceiro simpósio, que mostram a importância que a comunidade internacional dava para a colaboração latino-americana. Nessa foto daqui, no terceiro simpósio, nós vemos, eu estou aqui, esse personagem aqui eu não consegui ainda identificar, mas aqui é o vice-presidente do CNPq, aqui é o diretor do Departamento de Estado dos americanos, aqui é o Renato Archer, que era ministro de Ciência e Tecnologia, Leite Lopes, que era diretor do CBPF, aqui era o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro,
Carlo Rubian, que é Prêmio Nobel de Física, e o Lederman, que é Prêmio Nobel de Física, e o presidente da SBF, na época, que era o Gil Marques. Depois, na plateia, nós tínhamos pessoas extremamente importantes e que participavam intensamente, como aqui nós temos o futuro diretor depois, agora não é mais ele, diretor do Fermilab, o Mike Whittle, que era líder do experimento de alvo fixo que nós fizemos no Fermilab. Esse aqui era o diretor do SLAC. Enfim, gente importante na física que participava desse simpósio. Aqui é uma foto de um pequeno grupo lá do CBPF conosco na época, em formação, e o Lederman, né? E eu pedi ao Lederman para fazer um testemunho sobre o nosso laboratório, na época, aquele pequeno laboratório para formação de pessoal, e ele escreveu isso aqui com a mão dele no nosso logbook. É um grande prazer estar no turno desta experiência chamada Happy Hill, High Energy Physics Hill. Para ser bem-sucedida, qualquer pesquisa deve ter 1. Espaço, 2. Pessoas, 3. Dinheiro, 4. Sorte. Não tenho certeza e não posso garantir que 3 mais 4, quer dizer, dinheiro e sorte, estejam bem. Mas 1 e 2, quer dizer, pessoal, né, e espaço, está ótimo. Assim, minha simulação online me diz que 3 é essencial, essencialmente garantido, e 4, ele se arranjará. Felicidades. Leon Lederman, 20 de junho de 1990. Então, assim foi. Aí nós fizemos, depois, dentro do D0, um projeto que foi extremamente importante, esses detetores Roman potes romanos. Essa é uma geração que foi feita aqui no Brasil, completamente original. O nosso grupo, dentro do LNLS, nós íamos para lá toda semana, ia um grupo, voltava, para trabalhar na construção, porque o LNS é quem tinha a instrumentação possível de nós podermos realizar esse projeto. E realizamos. Ele foi introduzido no Tevatron e foi extremamente importante. Eram 18 desse tipo de Roman pot que foi introduzido no Tevatron. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o pedido de financiamento, o referee, a primeira resposta foi negando, dizendo o seguinte: você vê o nível de referee algumas vezes que nos dão no Brasil. Ele diz assim, bomba de vácuo já existe no Brasil. Para que eles querem dinheiro para fazer bomba de vácuo? Como se isso aqui fosse uma bomba de vácuo. A única bomba de vácuo que tem aqui é essa daqui. As outras são do próprio acelerador. Essa daqui é uma bomba iônica, que é para fazer um vácuo, nós precisamos de um alto vácuo aí. Bom, mas esse projeto foi realizado e fizemos a experiência em física difrativa. Eu levei o presidente Sarney, que era presidente do Brasil na época, para visitar o Fermilab, o nosso experimento, porque ele pediu. Foi ele que solicitou, por intermédio de amigo comum, ele solicitou e eu, então, levei ele, que foi muito importante para todos nós e para o CBPF também, que Sarney depois contemplou com várias vagas novas para o CBPF, que era do governo federal na época. Aqui eu vou mostrar muito ligeiramente, porque no seminário de Sandro ele já mostrou bastante sobre o CMS e sobre
nossa experiência hoje lá no LHC, como vocês estão vendo aí, é o túnel do LHC. Esse é o nosso espectrômetro, como eu falei, o Sandro já falou, e esse é o olho que a gente gostaria de ter. Esses detetores, ele tem 140 milhões de canais para observar 40 milhões de vezes por segundo os eventos que passam, que são produzidos aqui no centro. Muito bem. Esse detetor é o CASTOR, Centauro and Strange Objects Research. Por que esse foi introduzido no CMS? E nós participamos da construção desse subdetetor. Por que razão? Porque o Lattes descobriu os centauros com raios cósmicos. E ele gostaria muito que isso fosse observado em física de aceleradores, com os aceleradores. E esse detetor é um detetor muito interessante, porque ele é feito na característica do centauro. Ou seja, tem uma parte eletromagnética, uma parte hadrônica, e o evento centauro não deve ter nenhum sinal ou pouquíssimo sinal na parte eletromagnética e muito sinal na parte hadrônica. Então, nós participamos junto com franceses, italianos, gregos principalmente, etc., e outros da construção, e vários dos nossos pesquisadores, e hoje eram estudantes, participaram comigo nessa experiência. E agora eu estou terminando essa parte de história, mostrando para vocês que não vamos fazer esse ano a LICHEP por causa da pandemia. Mas nós tínhamos feito a programação dentro desses tópicos daqui. A LICHEP foi fundada exatamente para suportar o grupo trabalhando em física de altas energias aqui no Brasil. E o nosso grupo continuou realizando em vários lugares, principalmente no Rio de Janeiro, porque é muito difícil. Eu realizei também em Manaus e realizei também na Bahia. Eu esperaria que o Nordeste também se abrisse mais para que a gente possa realizar também uma LICHEP no Nordeste. Eu espero, no próximo ano, já vou anunciando, fazer ela mista, por videoconferência e por presencial, se for permitido na época. Mas, então, vamos... para não dizer que eu não falei das flores, era isso aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre Blue Balls, mas, por favor, me interrompem se estiver falando demais. Aí eu corro mais ou corro menos. Mas eu vou falar muito rapidamente, porque isso é assunto para uma palestra inteira ou mais de uma palestra. E, portanto, eu falei sobre isso muitos anos atrás, numa escola de verão da Unicamp, e dei um curso lá chamado Bolas de Grude. E eu entendia muito pouco na época, mas hoje eu entendo menos ainda, com toda a evolução do Blue Ball. Então, passando rapidamente uma revisão, né? Isso daqui vocês conhecem os quarks e os leptons do futuro quadro do modelo padrão com os superétricos, né? Mas antes do modelo padrão, é fundamental que eu explique essas coisas para poder depois compreender por que eu digo que Pomerone e Blue Ball é a mesma coisa. Antes do modelo padrão e da QCD, nós tivemos o modelo de Red como guia, né? Como uma única teoria que os experimentais seguiam para ajustar os seus dados nas predições fenomenológicas que havia na época, baseado no modelo de Red. O modelo de Red foi
derivado a partir da equação de Schrödinger, mas isso não tem nenhuma importância, porque depois, mais tarde, ele foi derivado também a partir a equação de Schrödinger é uma equação não relativística, ele foi mais tarde derivado a partir de equações relativísticas de Bethe-Salpeter, por outros físicos. Mas, na época, também havia o modelo de quarks, já tinha sido lançado, mas os modelos de quarks não tinham uma realidade física como tem hoje, né? Eu mesmo assisti uma vez um seminário do Gell-Mann, onde perguntaram para ele, mas e os quarks existem ou não? Ele disse, isso não tem importância, são meros objetos matemáticos que fazem com que a gente faça predições em física de partículas e simetria. Bom, o desenvolvimento dessa teoria de Hedge, né, na época, adicionada da dualidade, inventou também o Pomeron. E o Pomeron salva o modelo de Hedge na descrição de altíssimas energias. Esse quadro daqui, ainda passando de revista todas as coisas, esse quadro daqui mostra as descobertas dos últimos 100 anos na física de partículas. O fato de eu não estar mostrando a presentation do PowerPoint prejudica um pouco a apresentação. Por exemplo, esses livros aqui eram colocados somente no final, após a explicação desse quadro. Mas esses são os livros da Lichep. A Lichep tem duas sessões, uma sessão dedicada a professores de ensino médio e outra sessão de pesquisa propriamente dita atuais, de coisas atuais, né? E o CMS, logo o nosso experimento, logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, redescobriu as partículas descobertas nos últimos 50 anos. Por aí vocês veem a potência desses novos experimentos. Isso tudo feito em poucas semanas, foi feito em 50 anos, nos últimos 50 anos. Mas, como eu já falei, Pomeron e Global são o mesmo objeto. O Pomeron, por definição, é o polo de Hedge do vácuo, cujos números quânticos estão aqui, e satura o limite de Froissart. O que é isso? Isso quer dizer que as seções de choque totais, elas não podem ultrapassar um certo limite. Então, o Pomeron via para saturar esse limite. E como nós havíamos dito, as nossas motivações para estudar Global, elas podem ser resumidas em 3 partes. Na QCD, em 2 partes, e na regra de Zweig. E depois eu mostro os candidatos experimentais e onde procurar Globals. Então, na QCD, nós sabemos que a QCD tem um termo, que é esse termo daqui, a mais, no Lagrangiano comparado da QED com a QCD, tem esse termo a mais, que é um termo que faz toda a diferença da QED para a QCD. Ou seja, aqui se permite interações entre gluons. E na QED não tem interações entre fótons para a formação de um estado ligado ou de uma ressonância, que é o caso da QCD. Há outras comparações entre QED e QCD, mas nós vamos passar por cima para não ficar muito longo e o pessoal não começar a dormir no meu seminário. Então, por definição, o Global é um hadron como outro qualquer, que é dominantemente feito de gluons e com algumas porcentagens, de acordo com os estudos teóricos, de quarks também. Sua materialização abaixo PT chama-se Pomeron. E, como nós vimos anteriormente,
Agora, Pomeron e Global é certamente, isso a gente pode adiantar, o mesmo objeto. E, teoricamente, já existem demonstrações sobre essa questão. Principalmente os artigos dos russos são muito importantes nesse trabalho daí, que é trabalhos ligados à física difrativa, que eu também militei durante alguns anos. Nós podemos dizer também que a QCD produziu esse objeto, que é a única coisa nova que ela produziu propriamente dito, a meu ver. Não existe nenhum outro objeto que seja novo, propriamente dito, mas o objeto que só tem cor, que é o Global, é, digamos, um objeto de QCD. É um hadron de QCD. E vocês têm que, na QCD, os quarks são férmions, com carga fracionárias em meio. E os gluons mediam essas interações entre os quarks, fazendo os estados ligados todos, os hadrons que a gente conhece. A QCD, ela admite a existência de Bald states sem cor e também porque os hadrons não têm cor, certo? Quem tem cor são os quarks. E também admite os bósons de Gauge, não abelianos, constituídos somente de gluons. Muito bem. Em conclusão, é fundamental para a QCD o aparecimento de globals. Do contrário, nós vamos ter que explicar uma regra de seleção que diga que não pode haver globals. Ora, as interações entre gluons ficam mais importantes a pequeno Q2, como nós vimos no outro slide. A região de pequenos Q2 é favorecida à observação de bolas de gluons. E os primeiros global deverão ter em torno de 1 a 2 GeVs. Isso já foi, inclusive, teoricamente visto com as lattice gauge teorias. Nós vamos agora para a segunda motivação. A nossa segunda motivação é a regra de Okubo, Zweig e Suda. Essa regra, você pode escrever o gráfico das interações, como eu estou desenhando aqui, dessa maneira. Essas linhas pretas seriam linhas de sabores e as linhas coloridas seriam as linhas de cores que representam, digamos, no caso aqui, o vácuo, que teriam, digamos, os glubols. Mas vamos ver como é que ele se adequa a QCD. Então, primeiro vamos ver o seguinte. Um diagrama de quark, como por exemplo, um quarcônio, né, onde tem, por exemplo, um CC barra, um BB barra, ele decai em hadrons, mas não tem nenhuma ligação, porque os estados finais não têm charme. E aqui só tem charme, CC barra. Então, não há nenhuma ligação. E isso a gente diz que é um processo altamente suprimido pela regra de Zweig. O decaimento, por exemplo, do Φ, que é um SS bar, é um quarcônio, ele é da ordem de 15% e você vê que há uma supressão muito grande. No entanto, para KK barra, onde são estranhos também, eles são ligados, apresenta, é permitido, portanto, é 85%. Vamos conferir isso na tabela. Então, a tabela de partículas está aqui e nos dá exatamente 48 mais 34, dá em torno de 85% em KK barra. Depois nós vamos ver na regra de Zweig, na QCD, ela se coaduna perfeitamente, porque o que nós dissemos era que na QCD os quarks interagem entre si via gluons,
Mas os gluons também interagem entre si para formar. Essa é a grande diferença, formar estados ligados e ressonâncias. Então, com isso, se sabe que, olha só, o que acontece com o decaimento de um JPC, que é um CC barra. Ele decai em hadrons não chamosos na sua grande maioria, e 3 gluons também. Muito bem. Isso tudo faz com que a gente pense que há uma probabilidade da formação, quando um quarcônio decai, forme um glue ball, e o glue ball decai em hadrons, formando hadrons diferentes. Há muitos candidatos experimentais, mas o problema dos candidatos experimentais é o problema das ambiguidades. Para entender as ambiguidades, nós temos o seguinte: os números quânticos, nós temos números quânticos que são puros glue balls, ou seja, aqueles que não podem ser nenhum quark ou quark antiquark, e aqueles que são puramente glue ball, ou seja, que pode ser puramente interação entre gluons. Então, nós temos uma tabela onde estão esses objetos todos, e a gente pode dizer que, para procurar os glue balls, nós temos que procurar os processos proibidos pela regra de Zweig, ou suprimidos, mas que não sejam totalmente suprimidos. Nos processos de decaimento radiativo do JPC, onde o JPC gama e X também é uma outra fonte de glue ball, porque o JPC decairia num glue ball, emitiria um gama e um outro estado que seria um gluônio, que iria depois em hadrons. Os processos que tenham números quânticos exóticos, oddballs, para separar dos possíveis casos que são ambíguos, né? As larguras que são da ordem de dezenas de MeVs, e esses processos aqui, com essas condições, é que devem mostrar os glue balls com esses números quânticos. E os ambíguos são esses daqui. Os ambíguos é um problema sério, porque você, nos ambíguos, tem que, para poder saber se é ou se não é um glue ball, você teria que fazer uma análise de onda parcial para saber se aquele estado ressona quando a Breit-Wigner passa por a fase, a defasagem passa por π/2, e exatamente na massa há uma defasagem exatamente na massa da ressonância ou do estado ligado. Enfim. Conclusão. A colaboração com o Fermilab continua até nossos dias, e estão trabalhando muitos físicos lá em física de neutrinos, apesar de que o Fermilab não tem mais feixe para física de pp-barra. No CERN, os trabalhos continuam intensos, com todas as colaborações com grupos brasileiros, e eu quero deixar essa mensagem de que você deve lutar muito para realizar o sonho de vocês. Se é fazer física de energia, que lutem bastante, como na verdade eu fiz e tive que enfrentar várias dificuldades. Nós temos que continuar abrindo oportunidade para os jovens, e principalmente no Norte e no Nordeste. Eu tenho a honra de dizer que nós temos
já tem agora uma doutora que é do Amazonas, que foi formada por mim até antes de entrar para a pós-graduação. E depois, agora está terminando o Felipe, que está fazendo doutorado também, que é do Amazonas e que vai voltar para lá como professor. Então, é fundamental que a gente continue lutando para criar grupos novos, porque, do contrário, eu acho que a física de alta energia vai desaparecer no Brasil, se ficar só São Paulo e Rio de Janeiro. Vai ficar uma coisa muito esquisita. Trabalhar também na colaboração internacional é, sem dúvida alguma, um grande prazer também, mas não se deve confundir com o colonialismo. Não é sair se submeter a qualquer coisa. É fazer suas escolhas e preparar para o futuro próximo, pois a grande revolução tecnológica está em margem, não é margem que eu queria dizer, está no caminho, né? Está no caminho e vai aposentar muitas profissões. Portanto, se preparem. Façam atenção principalmente para essas questões atuais aplicadas à física de alta energia, machine learning, robótica, quantum computing e o coronavírus, que para nós teve uma nova versão chamada de Coronaro, né, que vocês devem saber o que está sendo apenas um aviso para o de pós-pandemia. Eu espero ver vocês no Arixep no próximo ano e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Perguntas? Se eu souber responder, vamos começar. Nós é que agradecemos, professor, pela sua apresentação, excelente. Abrimos agora para as perguntas, lembrando que quem quiser fazer perguntas pode simplesmente ativar o seu microfone, perguntar diretamente ao professor ou fazê-las pelo chat, que aí eu posso lê-las. Eu tenho uma pergunta, sim. Professor, em toda essa história que o senhor passou, qual foi os momentos mais difíceis que o senhor pensou assim que dessa vez não vai dar certo? E quais foram os momentos de mais glória que o senhor teve? Obrigado. Olha, os momentos mais difíceis eu não terminaria hoje de falar. Foram muitos, viu? Mas um dos principais foi aquele que, quando a gente voltou com toda a energia do Fermilab para fazer os primeiros detetores, enviar para lá, para o deserto, etc., paralisa tudo com a crise nacional. Que a primeira coisa que eles fazem quando há uma crise nacional é cortar financiamento para ciência e tecnologia, né? É o que está acontecendo hoje, tá certo? Então, esses momentos foram vários, eram muito duros e eu tinha que me virar e tomar umas e diversas e aí dizer assim, vamos embora, pessoal, vamos para frente, não vai ser agora que a gente vai se deixar bater. E tocava para frente. Agora, as coisas mais bacanas foram a descoberta do TOP. Eu tinha estudante diretamente envolvido lá, estava orientando. O Vitor Oguri fez a tese dele naquele momento que estava fazendo exatamente a descoberta do TOP. E a discussão toda da publicação dos primeiros eventos foi na minha sala, no CBPF. E aquilo me deu uma grande esperança. Essas coisas enchiam a gente de vontade de continuar, né? E também a descoberta do Higgs, ou seja, acertei de novo. Entendeu? Essas coisas. Agora, o maior prazer mesmo, rapaz, eu vou te dizer, é ver que as pessoas estão continuando a trabalhar. O que era estudante é hoje pesquisador em plena
força de trabalho, continuam trabalhando. Obrigado, professor. Professor, eu tenho uma pergunta. Ao longo da sua apresentação, a gente viu aí diversos períodos difíceis, em que as crises políticas atrapalharam muito o andamento das pesquisas. E eu queria saber do senhor, como o senhor vê a situação de agora, que a gente está passando por um período de crise, como essa crise de agora se compara às outras crises que a gente já passou? O senhor vê o risco de chegar ao ponto de ter que interromper mesmo as atividades? Qual a sua visão? Olha, o Lederman dizia uma coisa, apesar que ele não era militar, mas ele dizia uma coisa muito interessante para a gente. Quando a gente chegava e dizia, poxa, está acontecendo isso, ele dizia assim, olha, quando uma tropa está perdendo, a gente injeta mais munição. Então, com isso ele queria dizer que eles estavam dispostos a nos ajudar a continuar. Isso foi tão importante, isso que eu chamo a atenção a vocês, a colaboração internacional, porque não há uma necessidade de tirar lucro um do outro, mas sim de colaborar para realizar um sonho. Todos têm esse mesmo pensamento. E quando um colega, a gente junta, a gente dá a mão para levantar. Então, agora, a situação é braba, é muito braba, porque as pessoas estão ficando sem esperança, mas não fique não, porque, ao mesmo tempo, nós temos a colaboração internacional funcionando. Eu vou lhe dar um exemplo, né? Os nossos 2 estudantes que tinham ido para o CERN poucos dias antes da pandemia começar, eles iam ter que voltar porque não teriam bolsa para continuar mais. Não há renovação para continuar a bolsa. E aí, nós anunciamos isso para o nosso grupo de RPC, de detetores que a gente está trabalhando lá, e imediatamente eles começaram a se virar e arranjaram para eles 2 bolsas para continuarem lá, porque eles estão fazendo um trabalho dito por eles, sensacional, etc. Então, sem essa ajuda, teria terminado tudo. Então, essas coisas acontecem. Aí, quando é da nossa parte, quando a gente está em dia, a gente vai e contribui também. Mas é importante, rapaz, a colaboração internacional. Então, nesse momento, eu acho que é válido a gente não desanimar, ao contrário, dizer, nós queremos participar, nós temos um grupo aqui disposto a trabalhar, mas não estamos sem condições. Como é que a gente pode fazer? A gente coloca a colaboração internacional para funcionar. Se não funcionar, paciência. A gente procura mais adiante. Mas tem que continuar insistindo, rapaz. É que nem uma menina se apaixona, ela diz a primeira vez não, a segunda nãozinho, a terceira já está tudo bem. Entendeu? Tem que insistir. Não podemos deixar de lado a vontade de fazer o que eu disse. Lutem para realizar os seus sonhos. Não pode deixar cair. De jeito nenhum. E aí a luta é em todos os níveis, né? Você vê que a gente está passando por essa situação, a gente tem que lutar contra isso. Professor, eu tenho uma pergunta. Ou não? O senhor falou sobre essa questão da colaboração internacional, mas uma coisa que sempre me vem à mente é que os alunos de doutorado, que, por exemplo, não têm família ainda constituída e quando querem terminar seu doutorado, querem muito fugir do país, assim, querem ir para fora, porque lá eles sabem que suas pesquisas vão ser valorizadas, sabem que seu trabalho vai ser valorizado. Por exemplo, esse é meu pensamento. O que eu mais quero, assim, é terminar meu doutorado
e conseguir alguns pós-docs fora, porque eu não vejo perspectiva de continuar meu trabalho bem aqui, e ter uma dignidade de vida, assim. Tipo, como é que o senhor vê essa questão do êxodo dos cérebros do Brasil? Porque eu vejo que tem muito pesquisador que o sonho dele é só sair, porque é cansativo viver num país que é tão exaustivo, tanto para um pesquisador quanto para recursos humanos e psicológicos também. Pois bem, para essa questão, eu vou contar uma história para vocês que ficou gravada na minha cabeça, que eu acho de extrema importância. O Thomas Nash é um pesquisador, ele foi meu companheiro de pesquisa, ele é americano, lá no Fermilab, e nos ajudou muito. Ele é um grande físico. Ele, um dia, aqui no Brasil, com a esposa dele, que é jornalista e que escrevia muitos artigos científicos no Time, me convidou para jantar aqui no Rio e convidou também a diretora do Time para a América Latina, que estava aqui no Rio. Aí o Tonashi, muito animado com o Brasil, falando, elogiando e tal, essa diretora do Time virou para ele e disse assim: olha, Tom, eu não estou tão certo e animada quanto você. A razão é a seguinte: o melhor do país só pensa em ir embora. Aí eu fiquei assim chocado na hora, mas na hora ela começou a citar o Tom Jobim, que morava em Nova York, não sei quem que morava lá em Paris, e fulano, ciclano. Quer dizer, onde está, como é que o país onde o seu melhor quer ir embora não vai dar certo? Então, a minha resposta a você é te convidar para lutar contra isso. Nós temos que ser. Uma ocasião, um estudante na UERJ me procurou, hoje em dia ele está nos Estados Unidos. Ele me procurou e disse assim: professor, eu sei que o senhor tem prestígio lá nos Estados Unidos, será que o senhor me ajuda a imigrar? Aí eu virei para ele e disse assim: olha bem para minha cara e vê se eu tenho cara de capitão de navio negreiro. Ou seja, de mandar o pessoal embora, de aconselhar o pessoal embora. Não, eu acho que é fundamental você sair por um tempo para deixar a cabeça em dia, para melhorar a sua formação, para criar raízes de colaboração internacional, mas voltar para o teu país. Agora, tudo tem um preço. Eu não tenho porra nenhuma na vida, não tenho nada na vida. Né? Eu tenho esse apartamento que eu ganhei, que eu comprei com o meu FGTS na época. E acabou. Mas tenho 2 filhos, um é médico, o outro é escalador de montanha, vive lá para cima das montanhas, e estou feliz da vida, e eles também. Rapaz, eu não queria mais do que isso, não. Quer dizer, se me dessem de presente, caísse um caminhão de dinheiro aqui em casa, eu ficava com eles, não tem problema. Mas eu fazer a minha vida para isso, rapaz, é muito mais interessante você. Quando eu abro o Google, olho lá meu nome em vários artigos e coisas e tal, eu me sinto muito bem, rapaz, muito melhor. E isso daí tem esse preço. Você lutar pelo local onde você está. Vai ter. Olha, outra coisa que eu quero te falar. Quando eu voltei da França, eu fui alugar um apartamento. Eu já era casado. Fui alugar um apartamento. Aí o cara do apartamento falou assim para mim: olha, eu não posso alugar o apartamento para você porque você não pode honrar com o aluguel. O teu salário não dá para isso. Mas como você tem um sogro que é desembargador, eu vou te alugar. Porque aí, se você não pagar, ele paga. Rapaz, eu fiquei tão humilhado com isso. Já era um doutor em física e tal, ouvi essas coisas.
Aí o que eu fiz? Eu fiz uma carta de 10 páginas para o Renato Archer, que era ministro de Ciência e Tecnologia na época. Quem atendeu? Celso Amorim, que todos dois se tornaram meus amigos. Agora, na carta, eu esculhambei. Eu disse, pô, é assim que vocês tratam nossos cientistas, e parará, parará. E terminava dizendo, agora eu quero que os senhores mandem pagar o meu aluguel. Aí, eu não esperava nem resposta disso, né? O que aconteceu? Aconteceu que o Celso Amorim me telefonou dizendo, olha, o ministro pediu para eu ligar para você para saber como é que a gente vai fazer para pagar o seu aluguel. Eu disse, não, não faça isso não. Isso daí eu disse como no sentido figurado. Porque não sou só eu que estou passando por essa situação. É toda a comunidade que está trabalhando em ciência aqui nesse país. Ah, bom, ótimo, assim você... Rapaz, olha a diferença de gente, né? Era um cara espetacular. Mas, rapaz, a minha vida toda foi assim. Entendeu? Quando eu fui para Paris, rapaz, eu fiquei morando no chão. Não tinha dinheiro para comprar cama, mesa, nada disso. Peguei uns caixotes, botava lá, ficava estudando à noite no caixote. Ia dormir no chão. Eu e minha mulher. Mas é isso aí, rapaz. Você tem que escolher. Eu tive. Aí você vai dizer assim para mim: ah, mas você não teve outra oportunidade. Tive sim. Eu tenho um primo que era milionário e me ofereceu para trabalhar com ele, na indústria dele, todas essas coisas. Eu disse: muito obrigado, mas eu vou para Paris. Eu digo, pô, que é isso? Então estão te pagando bem lá. Eles estão pagando muito bem, ou seja, nada. Peraí, rapaz, entende? É isso que eu estou te dizendo. Você só pode trabalhar com exemplos e com quem enfrentou essas situações. Perfeito, professor. Belas palavras. Mais perguntas? Comentários? Eu tenho mais uma pergunta. Como é que o senhor avalia o trabalho do Darcy Ribeiro para a comunidade de partículas hoje em dia? Porque eu vi ele ali em algumas fotos e aí eu fiquei pensando isso. O Darcy, rapaz, primeiro ele era um cara espetacular, né? Muito interessante. Você sabe que o Darcy, eu era presidente de diretório lá em Brasília e ele era reitor. E a gente entrava para falar com ele, dizendo assim: dessa vez a gente derruba ele, vai fazer acontecer, e o diabo a quatro. Aí o Darcy, depois de 1 hora de conversa com ele, a gente saía de lá batendo palma. O Darcy, rapaz, teve uma contribuição fundamental. Ele era presidente da sociedade que regia o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele se juntava com os intelectuais de todas as áreas, entendeu? Era muito amigo do meu irmão também, do Cláudio, que era músico, né? Todos eles participavam do Partido Comunista na época. Era o pessoal, a elite pensante do país estava ali junto com o Darcy. Falava em Darcy, estava junto com ele. Entendeu? Então ele teve uma contribuição muito grande. E depois, ao trazer Salmeron para a Universidade de Brasília, Jair Tchon, toda aquela equipe que eu mostrei para vocês, a contribuição dele era enorme. Uhum. Obrigado. O Leandro agradece no chat. Eu tenho mais um comentário, professor. Eu achei particularmente interessante a parte que o senhor falou que o Lederman tinha a intenção de fazer do Fermilab um laboratório pan-americano que os diversos países aqui das Américas pudessem colaborar, assim como o CERN na Europa. Isso eu achei
Muito interessante e que fantástico seria se a gente tivesse algo do tipo aqui na América. É uma coisa que é preciso entender, nem eu entendo ainda muito bem, é esse medo que a comunidade de física no Brasil tem da física de partículas. É um verdadeiro medo. Você não pode imaginar as maiores oposições que se sofre vêm exatamente internamente de dentro da. É sempre aquele pensamento, ah, mas isso custa muito caro, ah, mas ao contrário, é o que custa mais barato, porque se reúne o mundo inteiro em torno daquela coisa lá. Nós somos 7.000 no nosso experimento. Então, rapaz, não é por aí. Eles acham que o preço do CERN é o preço que a gente tinha que pagar. Não é nada disso. Se você olha só os valores absolutos, né, e deixa de lado Mas não todo vem. o número de pessoas e países que Exatamente. colaboram. Mas no Brasil há uma reação, não só no Brasil, na América Latina toda. Você fala nisso e a outra razão é que o pessoal confunde muito com o colonialismo, né? Uma ocasião, até discutindo esses assuntos de colaboração internacional na América Latina, teve um físico latino-americano que falou assim para mim: me desculpa, mas essas coisas de colaboração internacional com Fermilab, CERN, isso me cheira muito a colonialismo. É impressionante, rapaz. É preciso dizer para esse pessoal: nós não precisamos usar cinto de castidade. Por quê? Porque nós nos garantimos. Não há como violar assim, sem mais nem menos. Não é bem assim. Nós temos a força, a nossa personalidade exatamente para impor também as nossas condições. Exato. E é importante falar sobre isso, levar essa mudança de mentalidade para a comunidade, para os jovens, da importância da colaboração, como o senhor destacou ao longo da apresentação toda. A colaboração. Por exemplo, se houver um grupo aí no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Fortaleza, seja onde for, e queira se integrar num experimento, participar desse experimento, etc., a gente pode conversar numa outra ocasião, é claro, não agora. A gente pode conversar, procura, vem. É assim que se faz. O mundo inteiro é desse jeito, não é impondo nada, nem coisa nenhuma. E aí, ao mesmo tempo, procurar da sua própria instituição o apoio. Exato. Perfeito, professor. Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, pelo senhor ter aceitado participar conosco hoje, dar essa apresentação e essa perspectiva histórica do senhor como testemunha de muitos acontecimentos, desde o nascimento da física de partículas no Brasil até hoje. Eu acho que quem vai assistir esse vídeo no YouTube, vai ficar gravado, as pessoas podem assistir, vai ter uma noção muito boa do que acontece, como a gente chegou até aqui. Isso. Eu agradeço a todos que nos assistiram.
Pode falar, professor. Depois me manda a estatística. Ok. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Tchau, gente. Paciência. No final de semana.